Roger, presidente da Comissão de Educação da Câmara. Hoje teve uma reunião aqui com as mães dos alunos de alguns CMEs da cidade e agora o que será feito daqui para frente, quais serão as próximas atitudes na questão da Comissão de Educação da Câmara. Olha, essa semana vamos trabalhar em prol do acúmulo de provas, né, buscando totalmente aí por parte dos CMEs, visitando e também trazendo a questão dos laudos para serem apresentados na audiência pública que acontece na próxima semana. Convocamos essa audiência para segunda-feira, no dia 12, houve um consenso com os pais, inclusive, né, o pedido da audiência, o ofício já foi lido aqui hoje nessa casa, antes da reunião, no momento do início da reunião, e agora a importância para trazermos aqui para todos, né, divinopolitanos, afinal de contas foi uma comoção em toda a cidade, pelo não fechamento desse CMEs, e a gente está trabalhando para isso, para não fechar os CMEs. Os pais têm que entender, e agora também é um passo importantíssimo, um parceiro que nós temos que ter nessa luta, que é o Ministério Público. O Ministério Público tem que agir junto conosco, porque tudo leva a crer. Na interpretação desse vereador e de outros aqui dessa casa, existem muitas argumentações que estão sendo um pouco exageradas por parte da CEMED, a Secretaria de Educação, enfim, pelo Executivo da nossa cidade. E não é bem assim a história. Outra parte também que nos chama a atenção na questão dessas impossibilidades de funcionamento, como corrimão, acessibilidade, esses CMEs que já funcionavam assim, no caso do Douglas Miguel Vilela, que já funciona há 12 anos dessa forma, agora o governo quer assim, de forma prioritária, muito objetiva, rápida, curta, sem um planejamento a longo prazo junto a esses pais. Então, essas são algumas das reclamações, mas lembrando que hoje nós temos 7 CMEs a ponto de fechar totalmente, 100% do CMEI ou parcialmente, fechando salas, e também o caso do CETEP, uma situação que nos preocupa muito e será levada para dentro da audiência. O CETEP não fechar todo, mas essa parte da educação infantil. Então, nos preocupa bastante e nós vamos trazer tudo isso junto à audiência pública na próxima segunda-feira, às 19 horas. É imprescindível a presença de todos aqui, principalmente os pais desses alunos interessados em não fechar os CMEs. Agora a gente tem também a situação, juntamente com o CMEs, que também envolve toda essa questão, a situação da Operação Tartaruga, A Operação Tartaruga já começou ontem, está sendo aí realizada pelo pessoal do Sintende, e agora, se não ocorrer um pagamento aí integral até o dia 9 de novembro, se eu não me engano, vai ocorrer paralisação geral. Isso também pode afetar ainda mais a educação aqui em Divinópolis. É péssimo, gente? Porque agora, final de ano, é uma época tão... que causa tanta expectativa nos alunos da nossa rede pública, da rede municipal, enfim, para quem vai na escola, final de ano é a parte mais importante do ano, onde você vai decidir se você vai passar ou não, junta já essa questão dessa crise aí, da situação dos CMEs, e eu vejo que foi falta de planejamento do governo, que se hoje você comparar com Nova Serrana, lá não vai paralisar. São Gonçalo está um pouquinho melhor ainda que Divinópolis. Então, são diversas situações que, por parte do governo, até onde ele tem condições, ele está pagando. E porque em Divinópolis, a gente já sabia também dessa bomba que ia estourar. Isso já foi anunciado lá no início do ano, em fevereiro, em março, já sabíamos que ia acontecer a situação. Então, foi falta de planejamento do Executivo da nossa cidade, porque outras cidades elas conseguem pagar e aqui não. Então, a gente vê que aqui é um pouquinho mais complicado de se resolver as coisas. Claro, a gente não deixa de responsabilizar o governo do estado da incompetência do Pimentel com sua equipe, mas também há incompetência por parte aqui do nosso município, no caso do Galileu. Durante o período eleitoral, a educação é bandeira, depois vira plano B. Exatamente, Bonito demais falar no período de campanha. Nós vimos isso agora, nas candidaturas ao próprio governo do estado, à própria presidência, que sempre é assim. E é uma bandeira que a gente leva de fato e defende. Eu, enquanto legislativo, enquanto continuar aqui nessa casa, eu vou brigar até no final. Vai ser, sem dúvida, a minha prioridade. O que propomos, todo mundo está vendo, eu estou do lado dos pais, eu sou a favor do não fechamento dos CMEs, por isso eu prefiro andar assim, tendo uma bandeira independente, votando aquilo que é certo, que é bom para a cidade, mas enquanto for para brigar com o governo, nós vamos ir até o final. Vocês podem ter certeza disso. Vereador, você destacou a importância da contribuição do Ministério Público. Como que está sendo esse contato com eles? Olha, a partir de hoje, já está sendo feito esse convite, posso até passar para vocês a cópia. É um convite, no caso o Ministério Público não pode ser convocado, ele é uma autoridade independente da nossa. Nós podemos, enquanto legislativo, temos o poder de convocar apenas o Executivo para os leitores, internautas que nos acompanham, esses jornalistas sabem bem disso, mas a gente tem plena certeza e confiança no trabalho do Ministério Público, que inclusive agiu na nossa última audiência pública que realizamos
especializamos, enquanto presidente da Comissão de Participação Popular, no problema das siderúrgicas. Siderúrgicas essas que foram multadas. Então, surtiu efeito uma audiência pública, quando ela é bem elaborada, tem provas plausíveis, concretas, e isso é levado, de fato, para o Ministério Público. Se o Ministério Público não se fizer presente aqui na audiência, da mesma forma, levaremos para eles e vamos, sim, cobrar bastante aqui, que é até a parte que nós não temos direito, né, de mostrar isso, pelo menos tendo a mídia e o microfone, enquanto nós temos tribuna para mostrar. Se o Ministério Público quiser agir diante do Executivo, ele age, porque as provas são muito favoráveis aos pais, aos alunos do CEMEIS. Esse fechamento, nós não concordamos. Algum caso ou outro pode ser ali melhorado, quando a Prefeitura argumenta que o CEMEI pode ser fechado por se tratar de uma residência, mas aí, esses alunos serão condicionados à mesma situação que eles têm no CEMEIS? Então, em contrapartida, enquanto não estão colocados, esses alunos não são transferidos para outro CEMEI, a gente não concorda com o fechamento. Muito simples. Então, é o Ministério Público ter essa interpretação embasado de provas, fotos, laudos, vídeos, e para onde, principalmente, esses alunos serão levados, que é pior. Como eu já falei aqui na tribuna, vocês devem ter acompanhado semana passada, que esses alunos serão levados para escolas, né? Então, para dar exemplo aí, o internauta, aquele que já foi aluno há muito tempo, não tem filho, não sabe, o CEMEI funciona hoje, é como uma creche melhorada, uma creche especializada. Ele vai deixar de estar numa creche, numa escolinha maternal, de primeiro e segundo período, que era antigamente, e vai ser levado para uma escola junto com crianças muito maiores. O que, na minha concepção, né, no conceito meu dos pais, não é certo. Sobre o atraso dos repasses, a Prefeitura falou que, se não receber os repasses do governo, que não tem como pagar mais de R$1.000, né? E, em contrapartida, o Sintende já falou que se não receber o salário integral, vai parar durante 120 dias. Quais são os impactos principais, que você falou, do final do ano, que os alunos podem ter com essa paralisação? Até depois mesmo o próprio ano letivo, que é prejudicado, para o ano que vem, né, a própria vereadora Janete, que a gente conversa muito sobre isso aqui na casa, como que esses alunos farão para o ano que vem, os professores principalmente também, para pagar esses dias. Então, além disso, não vai prejudicar só esse ano o impacto, vai prejudicar também o ano que vem. Então, o impacto é muito negativo, e nessa formação, agora imagina como uma escola vai transferir, como vai ser o fechamento de turmas para o ano que vem, para fechar a classe ali, fechar no caso que eu digo, né, elaborar a classe, a distribuição desses alunos, de repente vai ter transição de aluno de uma escola para outra, você não sabe se passou de ano, então assim, são danos muito maiores que a gente pode imaginar agora, né, a partir dessa decisão ou não, desse período da greve, mas isso aí ainda assim, como eu disse bem, é o impacto causado pela falta de planejamento do nosso Executivo.